A gente abre o noticiário aqui dando todos os detalhes do afastamento do senador Chico Rodrigues. A reportagem agora é do Levi Guimarães. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu o afastamento por 90 dias do senador Chico Rodrigues, do DEM. A decisão se deu após terem sido encontrados mais de R$30 mil em dinheiro vivo no apartamento do parlamentar em Boa Vista, Roraima. Boa parte do montante estava escondido na cueca e até entre as nádegas dele. O ministro atendeu a uma representação da Polícia Federal, que também chegou a pedir a prisão preventiva do senador. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mas Barroso rejeitou a possibilidade de prisão. Por outro lado, proibiu Chico Rodrigues de se comunicar com outros investigados. A operação, batizada de Desvide-19, apura supostos desvios de recursos do combate ao coronavírus em Roraima. O valor desviado giraria em torno de R$20 milhões em emendas parlamentares. No despacho, Barroso afirma que o senador estaria se valendo de sua função parlamentar para desviar dinheiro destinado ao enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, num momento de severa escassez de recursos públicos. Agora, cabe aos senadores decidir sobre o pedido de afastamento. Em nota, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que a decisão do Supremo ainda não chegou ao Senado. Ele diz que aguarda ser comunicado, ter conhecimento da íntegra do documento antes de adotar qualquer medida. De Brasília, Levi Guimarães. Ô Adriles, Sim, senhor. o que existe de ligação concreta entre o Jair Bolsonaro e esse Chico Rodrigues? E o que diz o governo ter o escolhido como vice-líder para você? A ligação concreta de um governo que precisa de bases de governabilidade. A indicação de um tipinho ordinário como esse é exatamente a estrutura de poder que se dá na composição de forças do Congresso. É um Congresso mal escolhido, mal votado. O que a gente tem que ter no Brasil é uma consciência do voto e do equilíbrio de forças que se conseguem fazer no Brasil para dar exatamente um rumo ao país. Você pode até ter um presidente com boas intenções, em que pese as boas e más ações do Bolsonaro, mas que tem uma equipe boa, tem o Paulo Guedes, teve o Sérgio Moro, tem ministros brilhantes, ou seja, você tem uma intenção utópica de fazer com que o país avance. Mas para isso você tem que, ordinariamente, isso não é uma novidade do governo Bolsonaro, conversar, dialogar, compor com tipos como esse. Mas por que o Bolsonaro não escolhe os puros do poder? Porque os puros do poder, no Congresso, sobretudo, são minoria. E eles têm uma voz minoritária. O Centrão, todo mundo sabe que é fisiológico, é propenso à corrupção. O que o governo tem feito e está fazendo até agora, de maneira objetiva, é não dar mesada para essas pessoas, não corromper essas pessoas, não trocar votos por dinheiro vivo. Agora, não adianta, porque você tem um cara como esse que rouba dinheiro da saúde pública, rouba dinheiro das pessoas que estão morrendo numa pandemia e enfia o dinheiro no próprio rabo, ou seja, para suprir um vazio existencial e psicopático da própria existência. Agora, a questão que se coloca é quem elege um sujeito desse? Quem coloca um sujeito desse? É culpa do eleitor? Não, é culpa também do sistema eleitoral, do sistema político. Agora, quem vai mudar esse sistema político? São os próprios políticos, ou seja, criando a dinâmica de um voto não partidário, criando a dinâmica de uma cláusula de barreiras que restringe o número de partidos para saber com quem o presidente está dialogando de maneira mais clara, para que o eleitor saiba quem são os partidos que estão representando a sua vontade. É uma série de coisas, uma série de complexidades que o Brasil tem. Mas isso tudo é didático, Paulo. Porque aí o país, as pessoas percebem que não adianta fazer um governo apenas com boas intenções. Que o diálogo tem que se dar entre uma pessoa que eventualmente tenha boas intenções e um canalha mais absoluto. E como é que você extrai de um canalha mais absoluto alguma coisa que possa reverendar em algum bem para o país? É difícil. A primeira coisa que tem que fazer é dar plena publicidade a monstros morais como esse senador. Aí sim você pode depurar de alguma forma a política brasileira. Mas a principal depuração é por meio do voto
e da transparência e da necessidade de uma reforma política. A corrupção existe, sempre existiu e sempre vai existir, mas há formas e métodos específicos e pragmáticos de tentar diminuí-la. Mas a boa vontade do próprio Congresso não é exatamente tão boa assim, né? Joel, faço a mesma pergunta para você. Qual é a ligação, a real ligação, e se existe entre o senador e o presidente da República, e o que diz a nomeação dele como vice-líder do governo? A relação dos dois, na verdade, Paulo, é bastante antiga, né? Eles são amigos aí há mais de 20 anos na Câmara dos Deputados, segundo um vídeo que os dois gravaram juntos. Não sei bem que data foi esse vídeo, se foi no ano passado, se foi esse ano, mas era o Bolsonaro e o Chico Rodrigues conversando. Bolsonaro até disse que eles têm quase uma relação estável. Chico Rodrigues é vice-líder do governo no Senado desde, se eu não me engano, o ano passado, né? Acho que é março de 2019, estava há bastante tempo aí. Ou seja, alguém que, do ponto de vista pessoal, na Câmara dos Deputados, tem bastante relação com o Bolsonaro, mas evidentemente também não faz parte, digamos assim, do barco bolsonarista que foi eleito na eleição de 2018. É um político do DEM aí, com uma trajetória própria, não fez parte dessa onda bolsonarista que elevou o Bolsonaro aí para o poder máximo no país. Ele também, é importante dizer isso, né? Ele não é alguém que se aproximou do governo apenas agora, apenas nesses últimos meses, quando o governo deu essa guinada para abraçar o Centrão. Ele tem uma relação já há mais tempo, desde o início do governo. Mas mesmo assim não é parte, digamos, do mesmo projeto. O que eu quero levantar nessa questão toda é essa decisão do Barroso. Ela nos traz de volta para um tipo de conflito entre poderes que já aconteceu antes, com vitória do Senado, e que agora, digamos, volta, né? O Barroso pedindo a suspensão desse senador e o Senado, o Congresso, tendo que decidir, né? Será que segue ou não segue aquilo que o Supremo demandar? Existem críticas dos dois lados. Primeiro, será que o Supremo deve, assim, se imiscuir nos assuntos de outro poder? Mas daí levanta outra questão também, né? Existe alguma legitimidade para o Senado se negar a suspender um senador como esses? Eu, neste caso, tão flagrante, eu, em geral, costumo defender a independência dos poderes. Nesse caso, acho que também, mas junto disso, eu defendo que o Senado minimamente reconheça que, num caso desses, é inviável você manter uma pessoa com um delito tão flagrante assim, exercendo o poder, exercendo uma das funções aí mais importantes da nossa República. Acho que é dever do Senado, num caso desses, suspender, afastar o senador, até que, se ele foi inocentado, no fim das contas, perfeito, mas por enquanto não tem a menor condição, né? Joel, a questão que se coloca desse falso equilíbrio de forças que tem entre os poderes está muito bem amarrada no seu comentário. A questão que se coloca é o seguinte, por exemplo, você tem 2 casos de impeachment de juízes do Supremo, né, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, que estão amarrados exatamente porque metade do Senado é implicado em casos de corrupção grave. E quem julga esses casos de corrupção grave, para além do próprio Senado, que é fisiologista e não quer uns aos outros se atacarem, é o próprio Supremo. E aí você cria uma relação não de equilíbrio ou de diálogo, você cria uma relação de conluio. Por isso que eu digo sempre que a relação entre os 3 poderes deve ser tensa, deve ser extremamente preocupada exatamente em relação à não harmonia dos poderes, mas como é que eu posso dizer? O equilíbrio. O equilíbrio não é o equilíbrio. É você exatamente examinar atenciosamente, contenciosamente, o que o outro poder está fazendo. Você não pode... O equilíbrio demais, a prudência demais, como todo grande virtude cardinal, ela vira um vício. O equilíbrio em excesso vira especialmente um conluio, que é o que existe entre o STF e boa parte do Senado. Então você cria um centro gravitacional de forças em que todo mundo vai para o mesmo buraco, mas em que todo mundo vê o lado negro da outra pessoa e não faz nada porque está com o rabo preso. É horroroso esse tipo de coisa que tem. Não é uma verdadeira democracia isso. A tensão gera o equilíbrio. Sim, exatamente. A tensão gera o equilíbrio. A questão é exatamente essa. Estamos tendo alguma tensão agora, voltando a uma tensão que houve lá atrás, né? Quando acho que era o caso do Aécio, se não me engano, não foi? Que quase houve um conflito aberto entre Supremo e Senado, no qual a Carmen Lúcia, então presidente, acabou baixando a cabeça e o Senado levou a melhor ali. Mas esse tipo de conflito volta a aparecer agora. E é importante, acho importante que apareça em alguma medida aí, justamente porque se não tiver esse tipo de conflito minimamente, talvez nada mude, né?